ISO, abertura e velocidade. Se existe um motivo para você não aprender fotografia com celular ou com uma compacta, este motivo se chama ISO, abertura e velocidade, é o AIS do fotógrafo. É o motivo pelo qual as pessoas se apaixonam pela fotografia. Em primeiro lugar, você precisa entender que ISO, abertura e velocidade serve para que você possa expor a sua foto, expor a sua imagem. Exposição é a quantidade de luz que você vai usar para fotometrar a sua imagem. É a quantidade de luz que você vai usar para expor a sua foto ou para mostrar a sua arte, digamos assim. A quantidade de luz que entra na sua câmera e que faz a sua foto ser uma foto adequada se chama ISO, abertura e velocidade. Então, para você expor a sua foto, para você deixar ela com a claridade adequada, você precisa dominar esse assunto. E como é que faz para você dominar esse assunto? A primeira coisa é aprender o que é cada um dos objetos para que você consiga regular a sua câmera. Então, uma câmera de fotografia, ela precisa te dar uma regulagem manual. E para que você tenha uma regulagem manual, você precisa de uma DSLR ou de uma mirrorless, ou de uma compacta que tenha habilitado nela as regulagens manuais. Esse aqui é o grande porém. As compactas não costumam ter as regulagens manuais, e quando você parte para uma compacta que é um pouco mais sofisticada e que tem as regulagens manuais, ela se torna um pouco mais cara. Então aí compensa a compra de uma DSLR, né? Porque a DSLR você vai trocar de lente, a mirrorless você vai trocar suas objetivas. Então tudo depende do que você pretende para sua vida fotográfica, né? Eu acho que é vantajoso as DSLRs ou mirrorless, porque o preço que você vai pagar, por exemplo, num celular, é um preço muito compatível com uma DSLR. Você pode comprar uma DSLR usada, uma mirrorless usada, e você vai conseguir comprar com o dinheiro de um celular, você consegue comprar uma mirrorless ou uma DSLR. Eu aposto muito nas DSLRs porque elas vão te dar um conforto na hora da pegada para fotografar e vão te dar um mercado muito grande, né? Porque o mercado da DSLRs é maior do que o das mirrorless, então você consegue vender mais rápido, você consegue comprar mais barato, enfim. É um mercado um pouco mais ativo, um mercado que tem mais pessoas transitando por ele. Dito isso, preciso muito que esteja esclarecido para você o que é ISO, abertura e velocidade. Então, vamos lá. Se trata de um tripé de exposição. Ou seja, quando você coloca mais ISO, você tem que mexer na velocidade e na abertura. Quando você mexe na abertura, coloca valores maiores ou menores, você precisa compensar com o ISO e com a velocidade. Quando você mexe na velocidade, nos valores de velocidade da sua câmera, você precisa compensar com o ISO e precisa compensar com a abertura. Então é isso, é disso que se trata. E o que é propriamente cada um dos elementos, né? Então vamos lá. Dentro da sua câmera você tem uma cortina que abre e fecha. Essa cortina que abre e fecha expõe o sensor da sua câmera e fecha e mantém um sensor protegido na escuridão, digamos assim. Quando ela abre, ela expõe a luz. Quando ela fecha, fica escuro novamente e aí você não tem mais a exposição à luz acontecendo. Isso se chama obturador. Essa cortina que abre e fecha se chama obturador. E você pode modificar a velocidade com que o obturador vai abrir, deixar o sensor exposto e vai fechar. Quando você mexe nessa velocidade, você está expondo o seu sensor à luz e deixando a sua foto mais fotometrada, a ssua foto mais exposta, ela vai ficar mais iluminada. Quanto mais tempo você deixa o seu sensor exposto, abrindo a cortina e fechando a cortina no intervalo de tempo maior,
o seu sensor vai ficar mais exposto e a sua foto vai ficar mais clara. Vai entrar mais luz, você vai deixar a luz entrando por mais tempo no seu sensor. E daí que surgem as expressões sobreexposta, é quando você tem muita luz na sua foto, e subexposta é quando você tem pouca luz. Iluminou de menos, iluminou pouco, e aí a foto fica um pouco escura. Existe lá um meio termo, né, para isso, então você precisa estudar e entender qual é a sua exposição, a que te agrada mais, a mais correta para você. Porém, existe aqui um padrão, né? Que a gente vai estudar também. Mas enfim, o obturador, você tem a possibilidade de regular a velocidade dele, a velocidade dessas cortinas, para que você possa expor a sua foto. Você tem então a possibilidade de regular a velocidade desta obturação. Entendendo isso, vamos para a lente, as objetivas. A sua objetiva, ela tem um diafragma. E este diafragma você pode abrir e fechar. Quanto mais aberto, mais luz vai entrar no seu sensor, mais exposta vai estar a sua fotografia, né? Você consegue regular a abertura do diafragma e com isso você vai expor ou subexpor a sua imagem, a sua fotografia. Entendendo isso, nós temos em terceiro lugar o ISO. O ISO é um ganho, é uma forma artificial de você mexer na exposição da sua fotografia. Então o ISO, quando você coloca muito ISO, você está dando um choque elétrico no sensor fotográfico, que é muito sensível, né? Você está dando um choque elétrico, esse sensor vai ficar ainda mais sensível à luz. Então você nem precisa abrir tanto o seu diafragma, nem precisa deixar tanto tempo exposto as suas cortinas, o seu obturador, que dependendo do valor de ISO, você já vai ter uma exposição satisfatória da sua fotografia. Então veja, o tripé fotográfico você precisa dominar para você começar a compensar um ou outro. Agora nós vamos aos problemas de cada uma dessas coisas, né? Aqui para o iniciante, isso nós podemos categorizar como problema. Mas para o fotógrafo profissional ou fotógrafo mais avançado, isso são recursos, beleza? Então vamos lá aos problemas do tripé fotográfico ISO, abertura e velocidade. Vamos começar de novo aqui pelas cortinas. Quando você deixa suas cortinas abertas por muito tempo, o que acontece? A sua foto começa a riscar. Você já viu aquela foto com vulto, com risco? É porque o obturador ficou aberto muito tempo. E aí você mexe a câmera com a sua mão, né? Você não está, por exemplo, num tripé, e aí a sua foto fica riscada. Os celulares riscam muito as fotos. Quando você faz foto no escuro com o celular, ela fica toda riscada, né? Borrada. É porque o seu obturador está aberto muito tempo. É claro que a foto digital eu nem sei como é que funciona, mas acredito que não exista um obturador lá na fotografia de celular. Mas de alguma forma o sensor fica exposto à luz por mais tempo e aí faz com que a foto fique com um borrão. Um outro problema: quando você abre muito sua objetiva, ela começa a ficar desfocada, você começa a desfocar a foto. Quanto mais aberta a sua lente, mais aberta a sua objetiva, mais desfoque ela produz. E quanto mais fechada a sua objetiva, mais nitidez ela produz. Inclusive, existe um meio termo ali que é ideal e aconselhado por fábrica de você usar. Quando você tem a sua objetiva, por exemplo, com abertura máxima de 3.5, o adequado é usar 2 pontos para cima, fechar 2 pontos a sua objetiva para que você tenha uma nitidez mais aceitável na sua fotografia e para que as cores fiquem mais fiéis ao assunto que você está fotografando. Então a objetiva tem a abertura do diafragma, e quanto mais aberto, mais desfocada a sua foto, quanto mais fechado, mais focada a sua foto. Beleza? Então vamos para o ISO.
O ISO também tem um problema que você já conhece. Quando você coloca muito ISO, por ser um choque elétrico no sensor, por ser um ganho artificial de sensibilidade no sensor, por ser um ganho artificial na sua fotografia, este ganho produz ruído. O que é esse ruído? É um granulado que fica na sua imagem. Então, quando você tem um ISO demasiado com uma câmera que não está preparada para isso, você tem um ruído que é o grão. Nós chamamos de granulado, né? Muito ISO produz granulação na foto. Então, esses são os problemas de cada um dos tripés da fotografia. Na sua cortina, quando você deixa muito tempo exposta o seu sensor, abre muito tempo o seu obturador, você risca, você tem um borrão. A sua lente, quando você abre muito o seu diafragma, você tem um desfoque mais acentuado. E o ISO, quando você exagera demasiado, né, você tem um grão, um ruído na sua foto. E esses são os problemas, e é claro, quando você equilibra tudo isso, você tem uma fotografia com uma exposição mais correta e mais adequada. Qual é a dica? A dica é que você tenha iluminação. Pode ser a iluminação artificial, por exemplo, um flash, que possa te ajudar a compensar esse tripé. Mas o flash é avançado porque você está colocando uma quarta situação, uma quarta regulagem que precisa ser considerada para equilibrar as coisas, né? Agora eu costumo gravar de dia para que a imagem fique mais limpa, sem ruído, sem grão, porque a luz do dia ajuda a você ter uma imagem um pouco mais limpa, porque, poxa, a luz mais forte que tem é a luz do sol, né? Então, mesmo que esteja nublado, você tem uma luz muito poderosa, que é a luz do sol. Aliás, quando está nublado, que as nuvens ficam tapando o sol, é a luz mais adequada para foto e vídeo, porque ela fica suave, não traz aquela luz dura, né? A luz mais adequada é aquela que está coberta com as nuvens, assim, aquela luz do dia que está coberta com as nuvens. Então aqui é a aula mais importante para o fotógrafo. O fotógrafo precisa entender ISO, abertura e velocidade, precisa dominar ISO, abertura e velocidade quando for fotografar. É claro que nós temos muitas técnicas onde você consegue ter isso como algo mais intuitivo, e a gente vai entender tudo isso com o tempo. Sabe o que é importante agora? O importante é você estudar. Fotografe muito para que tudo isso fique memorizado e para que tudo isso fique internalizado. E aí a gente vai para os próximos passos. Uma coisa de cada vez, faz tudo acontecer da maneira correta. E como eu sempre digo, frequência é mais importante do que excelência. Quanto mais você treinar sua fotografia, mais você vai se aperfeiçoar, se aprimorar. Então não deixe de treinar, não deixe de fotografar. Mesmo que seja uma situação caseira, monta aí um cenário em casa e fotografe objetos. Agora é o momento mais importante para você treinar, porque você agora já sabe o que é ISO, abertura e velocidade, o tripé que é o mais importante para um fotógrafo. Espero que você tenha gostado da aula. Todas as dúvidas e comentários, por favor, é só escrever, porque eu respondo tudo. A galerinha que está fazendo aula da Candelária, vai lá no Facebook e deixa sua dúvida lá. Vamos fotografar agora, treinar ISO, abertura e velocidade e fazer acontecer. Lembrando, quer comprar uma câmera? Não tem como ser celular. Alguns celulares até te dão esses recursos manuais para você regular ISO, abertura e velocidade, mas você não vai ter uma qualidade fotográfica que você vai ter com uma DSLR, sendo que você vai pagar o mesmo preço. O mesmo preço que você paga num super celular, você compra uma DSLR simples e começa a fotografar com muito mais precisão do que um celular ou uma compacta ou qualquer outra coisa. Tá bom? Espero que você tenha entendido, eu fico muito feliz de você ter assistido até o final. Dá um joinha nessa aula porque ela foi muito legal. Já tenho aqui a próxima aula escrita, estou ansioso para chegar lá.